Ok, pessoal, tudo bem? Boa noite aí a todos. Estamos terminando aqui de comentar a prova de língua portuguesa, a prova do IME, né, do Instituto Militar de Engenharia 2022-2023, tá bom? Acabamos de comentar as 20 questões de língua portuguesa, as questões também de inglês e a prova de redação. Uma prova muito interessante, nada muito diferente do que os nossos alunos vêm experimentando aí nos vestibulares, simulados que a gente faz. A gente pode chamar atenção para a presença de dois textos. Um fragmento de texto retirado do romance ali do Érico Veríssimo, né, autor da segunda geração modernista, aquela geração que vai de 1930 a 1945, um fragmento ali intitulado Sobrado, que faz parte do Tempo e o Vento, né? É um texto de predominância narrativa, que tem um contexto de guerras também, tá? Ainda que no momento exato da cena aí transcrita, você não tem essa situação de guerras aparentes, digamos assim. E a segunda parte da prova nos trouxe um texto de predominância dissertativa argumentativa. Por que a guerra? Em que vai falar, sobretudo, de novas modalidades de guerra, da cyberguerra, né? Do avanço das redes, como que as guerras são feitas hoje, como que os teóricos militares veem a guerra, se eles de fato concordam com essas guerras cibernéticas, se de fato se constitui um ato de guerra ou não, tá? Então, havia algumas questões que comparavam os dois textos e outras somente interpretação de partes do texto. Mas uma coisa interessantíssima que eu quero chamar a atenção de vocês. A prova trouxe ali 7 questões interpretativas, que envolve a parte também das sequências de texto, dos tipos de texto, né? 2 questões de sinonímia de vocabulário, uma questão que explorava figuras de linguagem, uma questão de coesão textual, aquela questão ali que explorou a obra do Érico Veríssimo, a narrativa de Veríssimo, né, dos anos 30, e tivemos, pessoal, 8 questões de conhecimento gramatical, gramática pura mesmo, a partir de segmentos do texto. Então foi uma prova como o IME costuma fazer, explorando a leitura, as interpretações, as inferências, né? As relações entre texto, a parte de figuras de linguagem, a parte de coesão, explorou também sequências de texto e a gramática propriamente dita. Por exemplo, nessa questão de número 13, que vocês podem observar aí, ó, uma questão que está explorando de vocês os processos de formação das palavras. A gente sabe que existem vários processos de formação de palavras, mas a derivação e a composição são os principais. E aqui ele pega a palavra entardecer, a derivação prefixal e sufixal, que a gente sabe que é uma parassíntese, né? Um covarde, diz que é regressiva, quando é, na verdade, uma derivação imprópria, porque trocou a categoria gramatical. Água furtada, que é a resposta, né? Composição por justaposição. O ataque, que seria uma derivação regressiva, porque é a perda fonética. E embora, que vem de em boa hora, que não é um hibridismo. Hibridismo é quando é formado com línguas diferentes. Na verdade, aqui é por aglutinação. Então, uma questão bem interessante, assim como outras mais que nós tivemos aí relacionados à gramática, tá? Essa 14 é uma questão que explora o processo interpretativo, mas para responder, o candidato precisa dominar tipologias textuais. O que são as tipologias textuais? Então, são os tipos de texto, as sequências de texto, o tipo narrativo, argumentativo, expositivo, descritivo, injuntivo, né? Os gêneros textuais são constituídos de tipos de texto. E ali ele pega passagens mais narrativas, passagens mais argumentativas, e ele quer que você assinale aquela passagem em que predomina o valor dissertativo argumentativo, né? Se a gente observar bem, aqui vai ser a alternativa C, porque além de ser um texto de sequência argumentativa, né, dissertativo, digamos assim, ele tem aqui o contraste, ele tem o mas, ao contrário, tem a estratégia do contra-argumento. Então aqui predomina de fato o valor dissertativo argumentativo na prova, né, nessa passagem de texto. Nós temos questões que envolvem aí a sintaxe, que é muita sintaxe, pessoal. Olha o uso aqui do pronome lhe,
Ele diz que é objeto direto. A gente sabe que o pronome li não pode funcionar como objeto direto, poderia ser indireto, mas no caso aqui ele é uma adjunta nominal, né? Esse item 2 aqui de mirar, que ele pede uma substituição, deveria ter avisado no item, viu, pessoal? Que era uma substituição sem mudança de sentido, tá? Mas a gente não viu muito problema, tá bom? Continua sendo errado, porque ele usou aqui o visar a, e o visar a tem o sentido de almejar, de desejar. E aqui conhecer o campo inimigo, que ele coloca o li, quando na verdade isso aqui é um objeto direto, né? Então não poderia ser o li, teria que ser o lo. Se a gente observar aqui, ó, a necessidade de conhecê-lo, tá? Então a prova trouxe um número bem significativo de questões relacionando dois textos aí na questão 16, tá? Nós temos essa questão aí 17, que já explora argumento de autoridade. Olha o que ele diz aí, estratégias argumentativas. Tivemos duas questões explorando estratégias argumentativas, a partir do texto argumentativo. Então, aquela que sustenta a tese apresentada nessa passagem de texto, né, começa aqui, ó, com esses autores, destacam a necessidade de conhecer, que é um argumento de autoridade, tá? E aí comprova, a gente usa a citação de alguém, a fala de alguém no nosso texto, quando a gente quer convencer, né, a gente usa essa estratégia, a gente traz a voz de outrem para favorecer a nossa voz também. Isso dentro de um texto dissertativo argumentativo. Questões de morfossintaxe, que envolvem a morfologia e a sintaxe, tá? Termos da oração, olha a oração adjetiva, toda oração adjetiva exerce a função de adjunta nominal. Aqui, por homens armados, está errado, porque ele diz adjunta adverbial de causa, quando na verdade isso aqui é um agente da passiva, né? E o pronome relativo, que aqui está, não exerce a função sintática, como ele disse, de agente da passiva. Exerce a função sintática de sujeito. Você poderia desmembrar a companhia, teve suas instalações invadidas, que foram invadidas por homens armados, né? Aí, que foram invadidas por homens armados, você descobre a função sintática de por homens armados. Aí, recupera homens armados, que danificaram, quer dizer, homens armados danificaram. Então, a função sintática aqui é de sujeito. Uma questão bem interessante, que envolve orações, que envolve funções sintáticas, pronome relativo, né? Questões como a gente costuma trabalhar nos simulados de vocês aqui no Farias Brito. Mais uma questão de vocabulário, né? Sinonímia. E essa última questão também de gramática, de morfossintaxe, que explorou o aposto, que explorou a presença, digamos assim, de 3 orações no período. O período aí, você vai direto nos verbos para encontrar as orações. Possa ser observado uma locução, exige, né? E aqui, enquanto o segundo não exige, né? Ou seja, nós temos 3 orações, período composto, cyberguerra e guerra em rede, são, né, apostos, né, coordenados, e aqui ele vai trabalhar com o sentido de enquanto, tá? Que esse item está errado, se eu não me engano, está errado, né? Porque o conectivo por quanto é por quanto, né? Por quanto equivale a porquê, ou seja, indica explicação ou causa. Já o conectivo enquanto, né, que está em uso, indica, no caso aí apresentado, um contraste. Então, o que a gente pode dizer é que a prova do IME, ela foi uma boa prova, que se assemelha aos nossos simulados, pessoal. Com certeza vocês não tiveram grandes dificuldades, tá? Nós, professores de língua portuguesa da Organização Educacional Farias Brito, acabamos de fazer análise, o professor Lobão, o professor Souza Nunes, o professor Daniel, o professor Tom Dantas, que sou eu, a gente que trabalha o ano todo fazendo simulados, discutindo a gramática, discutindo a redação, discutindo a interpretação, os livros, né, a literatura, sempre com o mesmo objetivo, que é a aprovação de todos vocês, alunos que fazem parte do Farias Brito. Ok, pessoal? Então ficamos aqui. Dê uma olhada nos comentários que estão aí no nosso site, observe o que se diz sobre cada questão e não tenham dúvida, estudando conosco, você pode e você passa. Até a próxima, pessoal. Um abração em todos. Até mais.